Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Mário Jorge, que é presidente do SATEL, para a gente estar falando sobre a questão do Hospital Veredas, né, que mergulhou num caos ainda mais profundo nas últimas semanas com a questão da sua intervenção. Bom dia, Mário Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos e a todas, né, os companheiros aqui da técnica e a população alagoana, né, brasileira que está ouvindo a Jovem Pan. Mário Jorge, a gente tem relatado nos últimos anos, sobretudo, uma questão caótica no Hospital Veredas em relação à falta de respeito com os trabalhadores, sem pagamento de salários em dia, 13º, férias, enfim, uma série de problemas no Hospital Veredas, e ele tem se acumulado nos últimos anos e desembocou agora com a questão da saída do ex-presidente do Hospital Veredas, né? E como é que está hoje, Mário Jorge? Traz um raio-x para a gente, como é que está o Hospital Veredas na prática atualmente? A situação do Hospital Veredas, né, é uma situação difícil, bastante complicada, né, que complica não só a vida dos trabalhadores, mas também da sociedade, dos pacientes que necessitam do atendimento do Sistema Único de Saúde e de plano de saúde. O hospital, ele hoje não tem nenhum paciente interno, né? Não tem nenhum paciente interno. As cirurgias, 8 cirurgias que está prevista para hoje, são pequenos procedimentos que após o procedimento o paciente está liberado, tá? Mas as demissões ela continua, o desabastecimento no hospital é grande, o débito que o hospital tem no âmbito trabalhista e com os fornecedores é imensa, a gente não pode precisar para vocês por falta de transparência da instituição e não colocar na mesa, né, a atual situação hoje pós auditoria do hospital. Mário, a gente tem visto a questão do ex-presidente, né, o Edgar Antunes, que se arrastou durante muitos e muitos anos ali no comando do hospital, e muitos relatos que a gente ouviu aqui no Jornal da Manhã, na Folha de Alagoas, trazendo realmente esse desgaste administrativo financeiro por parte do ex-presidente. O sindicato, ele atuou em relação à malversação administrativa desse ex-presidente? Existe alguma ação referente a esse ex-presidente em relação a essa falta de transparência? Como é que o sindicato vai se comportar daqui em diante para realmente ter um extrato do que vem acontecendo do âmbito fiscal, financeiro dentro do hospital, que desembocou de fato com a questão da falta de pagamento desses profissionais? Olha, os sindicatos, não só o SATEL, mas os sindicatos sempre vêm denunciando ao longo desses anos, né? Inclusive cobrando dos órgãos de fiscalização que acompanhasse e tomasse uma posição ali com relação ao Hospital Veredas, né, que recebe recursos públicos, recebeu muita emenda parlamentar o ano passado, mas que infelizmente não priorizou, né, o pagamento dos direitos dos trabalhadores, nem tampouco dos encargos e os fornecedores. Tanto é que culminou aí com digamos já, literalmente, o fechamento do hospital, né? O fechamento do hospital. E a gente vem denunciando ao longo desses tempos os descasos, as desbandas que acontecem lá dentro, as demandas administrativas, as irresponsabilidades administrativas que vinham acontecendo lá dentro. Tanto é que nós estamos com 4 processos por calúnia e defamação, né, que a antiga gestão do hospital colocou em cima do CPF do Mário Jorge, né, por ter denunciado e continua denunciando, né, do CNPJ do SATEL, né, e de colegas também da imprensa, que fizeram a cobertura, né, na época fizeram a cobertura do movimento de greve que nós fizemos, também sofreram esses processos. Quer dizer, tentaram silenciar, mas a prova está aí. Né? O débito estúpido que o hospital tem com a Justiça do Trabalho, com os trabalhadores, né? Porque tem trabalhadores aí que estão sendo demitidos sem receber os seus direitos. Para isso a gestão diz, procure a Justiça do Trabalho, sobrecarregando ainda mais a Justiça do Trabalho. Até sexta-feira nós tivemos 194 demissões. De sexta-feira para cá nós tivemos mais demissões, que eu não posso te precisar o quantitativo.
Então a gente pode dizer, Mário Jorge, que o número de demissões hoje do Hospital Veredas já ultrapassou dos 200 trabalhadores hoje no Hospital Veredas? Não posso te afirmar, mas de sexta-feira para cá, com as demissões que aconteceram também de segunda-feira para cá, se não chegou a 200, mas se aproxima. E essas pessoas receberam, Mário Jorge, a questão das suas verbas indenizatórias, as suas indenizações, como é que está a questão financeira dessas pessoas hoje? Caótica, desesperadora. Tanto é que nós temos trabalhadores que está aí com ordem de despejo e que já ameaçou levar todo o seu imóvel, todos os seus móveis para a porta do hospital. Não é? Agora, sem receber salário, sem receber o complemento do piso salarial da enfermagem, é demitido e não recebe as suas verbas rescisórias. E a instituição orienta ir para a Justiça do Trabalho. E aí, Natália, parece assim, é de tão mau gosto, não só da questão da gestão do Edgar Antunes, mas também agora dessa conjuntura da intervenção. Como é que essa intervenção ela vai ficar? Como é que chega para resolver o problema e a medida que se toma é sair demitindo todo mundo? Então, assim, o hospital vai fechar? Existe algum tipo de pensamento sobre isso? Se fala muito sobre isso? Porque, veja, João, nós temos alguns relatos, Mário Jorge, de funcionários que não recebem nem a passagem, nem para ir trabalhar, eles têm essa possibilidade. Recebemos também outras denúncias de funcionários que ainda não estão nessa lista dos demitidos, no entanto, essas pessoas elas não estão indo trabalhar. O que é que está acontecendo com esses funcionários, se você tem esse conhecimento? O sindicato tem conhecimento disso, que tem alguns funcionários que não estão indo, outros estão se revezando, nessa parte principalmente administrativa, mas que são funcionários que são técnicos também, por exemplo, de enfermagem. Eles estão se revezando nesse sentido? Boa parte dos trabalhadores, sem salário, sem pagamento, sem o recebimento do complemento do piso salarial da enfermagem e sem vale transporte, né, eles estão em casa. E os que estão se disponibilizando a ir trabalhar vão com recursos próprios, porque o marido é quem fornece, né, os recursos para ele trabalhar. Estão em casa. Né? E aqueles que realmente não podem ir, não vai e justifica por que não vai. Né? Mas, de fato, não existe paciente no hospital. Nós demandamos, o sindicato já demandou... Havia a informação que tinham 2 pacientes, não tem mais nem esses 2 pacientes? Não tem. Está zerado. Está zerado. Os pacientes têm previsão hoje de 8 cirurgias, mas são cirurgias de pequeno porte. Que fez o procedimento, libera o paciente para casa. Tá? Então, paciente interno hoje não existe. Não existe. Em dezembro, o hospital, ele recebeu um aporte de 2 milhões e 500 do município e do Estado, para fazer pagamento aos trabalhadores. Mas veio bloqueio das contas e levou esse dinheiro, deixando os trabalhadores sem o recebimento de salário do mês de outubro, do mês de novembro, né, e o 13º, a segunda parcela do 13º mês, e sem vale transporte. Queria voltar rapidinho nessa questão desses funcionários que a gente falou agora, que estão indo, poucos estão indo, outros não estão. Essas pessoas, elas estão sendo, ou tem algum risco delas serem retaliadas pelo hospital por não estarem indo trabalhar? Isso provocado pelo próprio hospital? Olha, diante da situação... A questão da demissão e tudo mais. O que eu vejo é a apreensão dos trabalhadores, tá certo? Mesmo estando em casa de recesso, é a denominação que o hospital dá, está de recesso, é demissão. Porque não tem paciente interno. Não tem. E todo recurso que entra no hospital, os bloqueios existem. Tanto da Justiça do Trabalho, como da Justiça Comum, que é os fornecedores. Né? Então, eu acho que já passou do momento da comissão interventora via público e trazer a verdade. Foi concluído ou não a auditoria, a realidade é essa? Qual o diagnóstico que a gente tem hoje do hospital? Nenhuma. É porque está ocorrendo essa quantidade exacerbada de demissões, então, no mínimo, informações, já existem algumas informações que fizeram com que eles seguissem esse plano, né? Exatamente. Agora é preciso que venha... Fica o questionamento, né, João Mozinho? E outra coisa, Mário Jorge, que a gente se questiona, esse grupo interventor, existe uma data de permanência, uma nova presidência efetiva, ela vai se dar? Outra coisa que a sociedade questiona, junto com os trabalhadores, vai haver a decretação de falência do Hospital Veredas. Se isso houver de fato,
essas mais de 200 pessoas aí vão sair literalmente com a mão na frente e outra atrás do hospital. Como é que os órgãos de controle, como é que o Ministério Público do Trabalho, como é que você vê essa questão, como é que esses órgãos podem atuar de fato na tentativa de se conseguir justiça para essa gama de trabalhadores que foi tão lesada ao longo de todos esses anos? Nós já demandamos para o Ministério Público do Trabalho, tanto é que na próxima sexta-feira, às 9h30, nós teremos audiência no Ministério Público do Trabalho, exatamente para acompanhar. Com relação ao TAC que tem da direção do hospital com o Ministério Público Federal, esse TAC nós não tivemos acesso, mas temos o conhecimento de que essa intervenção é, salvo engano, por 1 ano, que podendo ser prorrogado, tá? E que eles ficaram de apresentar um plano de reestruturação do hospital para também os Ministérios Públicos. E nós estamos aguardando, porque até agora, efetivamente, nada disso vem acontecendo. Mário Jorge, hoje, para a sociedade, para os trabalhadores, de modo geral, você entende que seria melhor uma parceria público-privada, aquisição de um grupo econômico para gerir o hospital? Qual seria uma solução prática? A gente fala muito dos problemas, do caos administrativo que lá existe, da má gestão de fato do senhor Edgar Antunes e de outros que passaram por lá. Qual o seu olhar do sindicato, dos profissionais, de outras categorias, para a questão da sobrevivência do Hospital Veredas enquanto equipamento de saúde? O que eu vejo é que o hospital ele tem um patrimônio, né, um terreno bastante grande, né, por trás do hospital. Né? Eu acho que começaria por aí. Né? A justiça, né, penhorando, leiloando, para quitar parte dos débitos que tem com os trabalhadores que foram demitidos, que não receberam. Sim. E que não foram demitidos agora. Que o processo vem rolando na justiça há décadas. Né? Então seria um passo. Agora, se tiver a intervenção efetiva, séria, responsável, dos gestores públicos para com o hospital, eu acho que ele tem saída. Por quê? Quando eu falo público, os públicos. Porque eu estou vendo a grande quantidade de pacientes do Sistema Único de Saúde que procura aquela instituição. Então, eu vejo que é o caminho. Agora, infelizmente, nós temos hoje na intervenção uma pessoa indicada pelo Estado, outra indicada pelo município, que até agora não fizeram nada. Né? E a gente faz a provocação. Está mais que na hora de falarem para que veio. Não apenas para demitir, mas também para resolver o problema. Porque o Sistema Único de Saúde está precisando de leitos. Sim. E são 270 leitos que existem no hospital, que está todos eles vazios. E aí sobrecarrega outros equipamentos de saúde, né? Vocês se reuniram no dia 9 de janeiro. Chegaram a se reunir sindicatos e a comissão interventora. Foi nesse momento que eles prometeram uma data para apresentar esse plano de reestruturação. Foi nessa reunião, assim, saiu alguma coisa dessa reunião de 9 de janeiro? O plano de reestruturação, desde que eles assumiram, eles vêm dizendo que tem o plano de reestruturação. Nunca foi apresentado? Nunca foi apresentado. Tá? E acredito que também não apresentaram para o Ministério Público. Tanto é que nós estamos provocando a todos. Alguém tem que falar. É engraçado, né? Que enquanto estava na administração do senhor Edgar Antunes, né? Tudo acontecia mais vagarosamente possível, não existia resolução nenhuma. Aí entra uma comissão interventora, entra o Ministério Público, entram os órgãos de controle, parece que vai resolver, todo mundo fica aguardando. Só que, João Mozinho, as medidas continuam sendo as mesmas. A falta de solução apresentada continua da mesma maneira. Então, assim, o erro está onde? Está com quem esse erro? O que é que falta? E aí o que a gente vê também, Natália, são muitos casos de trabalhadores que trabalharam lá 10, 15, 20, 30 anos, foram demitidos e hoje, por estarem numa idade avançada, não tem mais mercado de trabalho, simplesmente doaram as suas vidas, doaram os seus melhores anos de saúde para estar colaborando com a questão da saúde. E agora? Como é que isso vai se dar daqui Muitos deles foram demitidos, não tinham nem o FGTS para receber. Vamos né? agravar a situação? Trabalhadores e trabalhadoras que estão às vésperas da aposentadoria, que foram demitidos. Que a gestão falou na mesa para as entidades que este pessoal não seria
tocados, não seriam mexidos. E foram, estão sendo. É uma maldade. Pacientes, trabalhadoras, certo? Que estavam fazendo tratamento de câncer, que está fazendo tratamento de câncer, que foi demitido. E nós levamos o caso para a mesa. Né? Mesmo assim, não consideraram. Continuam demitindo. Para ter uma ideia, os trabalhadores hoje recebem aviso, mas não passa pela medicina do trabalho para fazer o exame demissional. Tá tudo errado. Não. A gente consegue encontrar um ponto aí, João, que não seja um absurdo? Não, é um absurdo e aí extrapola a questão de má gestão. Isso é caso de polícia. O que está acontecendo no Hospital Veredas é caso de polícia. E não é de agora, né? Porque são milhões e milhões e milhões de reais injetados dos cofres públicos, municipal, estadual, federal, da União, para aquele hospital, para a manutenção daquele hospital. E a sociedade, os trabalhadores questionam aonde foi parar tantos recursos públicos, milhões e milhões de reais. O que a gente viu foi o patrimônio de ex-gestores, de diretores, aumentando, crescendo ao longo dos anos. Enquanto isso, os trabalhadores continuaram empobrecendo, sendo escravizados no seu dia a dia, no seu cotidiano. Adoecendo. Passando fome, literalmente. A gente tem relatos, Mário Jorge, de pessoas que faziam cotinha durante a manhã para poder se alimentar. Ou seja, um comprava um pão, um salame, uma margarina, ali tomava um cafezinho preto, para poder ter força para continuar a luta do dia a dia, o seu trabalho ali no Hospital Veredas. Enfim, está aqui o alerta, está aqui a provocação do Jornal da Manhã. E a gente está aberto, né, João? Tá para essa aberto. comissão interventora, se Pra que quiser ela vir se falar também. manifeste, que ela se pronuncie, claro. que ela traga os dados, que ela aponte o rombo e quem deixou esse rombo. E que essa pessoa que deixou esse rombo, ou essas pessoas que deixaram esse rombo, que elas sejam responsabilizadas. Porque isso é dinheiro público, sobretudo. É dinheiro do erário, é dinheiro nosso, do contribuinte. Então que essas pessoas possam ser responsabilizadas através do rigor da lei. Mário Jorge, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, atualizando essa questão do caso Veredas, que é um caso realmente chocante aqui no estado de Alagoas. Eu digo nacionalmente, é um case infeliz da saúde do nosso Brasil como um todo. E quero aqui deixar um espaço para suas considerações finais. Antes das considerações finais, eu gostaria de falar para a sociedade que quando nós assumimos as vias públicas, interditando, fazendo ato, é por entender, né, que precisávamos que o eco ele fosse mais longe. Sim. E mexer com a sociedade. De repente a sociedade, o que é que eu tenho a ver com isso? Não são meus trabalhadores, mas os recursos que vão para aquele hospital, ele é oriundo dos impostos que a gente paga. Então, o imposto que você paga à sociedade, parte dele vai para a assistência de saúde, do Sistema Único de Saúde, que aquele hospital recebe. Então, o hospital ele deve respeito, certo? E satisfação à sociedade. Em nome dos trabalhadores do Hospital Vereda e dos colegas dos outros sindicatos que compõem a comissão, nós queremos agradecer o espaço, o apoio que a imprensa alagoana, a Jovem Pan, vem declinando a nossa luta, mas que ela não para por aí. E chamamos a atenção. O Ministério Público do Trabalho precisa ter uma posição com relação a isso. A Justiça do Trabalho não pode ser conivente com essa situação do hospital demitir os trabalhadores e mandar procurar a Justiça do Trabalho. Não pode. Tá? E o Ministério Público Federal, se deu 30 dias para que a nova gestão se manifestasse apresentando a proposta de reestruturação, está mais que na hora de cobrar uma posição, tá certo? E evitar essas demissões que estão acontecendo e o hospital voltar a atender o Sistema Único de Saúde ao seu contento. Mais uma vez, obrigado à presença do Mário Jorge, né, que é presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem aqui do estado de Alagoas, o SATEL. Natália Barros, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui também no Jornal da Manhã, nosso querido Robson Florentino nas redes sociais, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió, com o Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira, se Deus quiser. Olha, João Mozinho, só lembrando ao ouvinte que esse programa é um oferecimento UMJ, Centro Universitário
Universitário Mário Pontes de Jucá. Matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. É isso, ouvinte, mais um dia. Essa quarta-feira ensolarada encerra por aqui e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu